enxugou com seus cabelos, beijou e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Ela é uma pecadora. Geralmente, quando meditamos ou refletimos nesse texto da Bíblia Sagrada, a nossa mente se volta para as atitudes desta mulher. Uma mulher que simplesmente entra em cena sem ser convidada e adora a Deus de uma forma espontânea, voluntária. Ela chega, ela chora, ela derrama o seu perfume, ela está ali aos pés de Jesus. E olhando para essa mulher, nós vamos ver, na verdade, o perfil de uma pessoa que sabe adorar ao Senhor Jesus em espírito e em verdade, como ele merece. Mas, todavia, nesse momento, nós queremos trazer uma rápida reflexão sobre os erros que Simão, o fariseu, cometeu nesta reunião. Jesus, como sempre, estava trabalhando muito, pregando, anunciando o Evangelho, curando os enfermos, perdoando o pecado. Em um dado momento, acredito eu, que um servo de Simão, fariseu, visto que Simão, por ser um homem muito conhecedor da lei, também um homem de posses naquela época, ele tinha várias pessoas ao seu serviço. E quem sabe ele manda um de seus servos, e o servo chega na presença do Senhor e diz: olha, Jesus, Simão, o meu Senhor está te convidando para nesta noite você participar com ele de uma refeição. Jesus então atende o convite feito por Simão e na hora certa Jesus comparece na residência de Simão. O interessante é que naquela época, nos dias de Jesus, era costume dos fariseus, principalmente aqueles mais intelectuais, se reunirem em refeições para debater algum assunto teológico da época. E quando a gente analisa a questão do convite de Simão fariseu, e Simão sabendo que Jesus era mestre, que era um grande pregador da atualidade, nós ficamos a meditar qual era o verdadeiro propósito do coração de Simão em convidar Jesus para aquela refeição. Como eu falei, era costume ter debates teológicos em volta de uma refeição quando envolvia intelectuais naquela época. E quando a gente olha para a atitude de Simão, de acordo com o que está registrado nesse texto sagrado de Lucas, nós vamos ver que para Simão, provavelmente Simão esperava mais um debate teológico, mais uma discussão, enquanto que o propósito de Jesus é um propósito puro. Jesus, ao atender o convite de Simão, Jesus vai à casa de Simão no intuito de alcançar o coração de Simão, de tocar na alma de Simão. Jesus chega na porta da casa de Simão e Simão simplesmente, como diz o texto em Lucas 7,36, Simão mostra para Jesus o lugar aonde ele deveria estar à mesa. A Bíblia diz que Jesus então entra e reclinou-se ali próximo à mesa. E quando nós olhamos todo o contexto que envolve esse texto, o próprio Jesus vai falar mais à frente que Simão deixou de observar os princípios da hospitalidade. Era costume da época, quando uma pessoa era convidada, o anfitrião, o dono da casa, ele teria que saudar aquela pessoa, beijando a sua face do lado direito e do lado esquerdo. Em seguida, após aquela pessoa tomar assento à mesa, ele teria que pedir ou mandar para que um de seus servos trouxesse água e toalha para lavar os pés daquele convidado. Depois disso tudo, ele teria que ungir aquela pessoa com óleo, mostrando para todos que estavam reunidos ali que aquela pessoa que fora convidada era uma pessoa importante e honrada. Só que quando analisamos a vida e a atitude de Simão, nós chegamos à conclusão, com base na Bíblia, que Simão deixou de observar os princípios da hospitalidade, deixou de ser um bom anfitrião. E aqui nós podemos observar o primeiro erro que Simão cometeu. Simão convidou Jesus para a sua casa e não lhe honrou da maneira devida. E meditando, analisando essa questão de Simão, muitos de nós, às vezes, incorremos nesse mesmo erro. Queremos Jesus em nossa casa,
queremos Jesus em nossa vida, queremos a bênção de Deus no nosso ministério, no nosso casamento, no trabalho que dirigimos na igreja, no nosso emprego, na nossa faculdade. Queremos Jesus na nossa casa, na nossa vida. Jesus chega, Jesus está presente, e quando Ele está presente, às vezes agimos como se não honramos o Senhor como Ele merece. Já dizia o profeta Malaquias no capítulo 1, versículo 6, que o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, diz o Senhor por meio do profeta, aonde está a honra, o temor que me é devido? Vocês estão desprezando o meu nome, vós sacerdotes, já dizia o Senhor naquela época, e assim muitas pessoas estão incorrendo nesse erro. Jesus, ele é diferente. Quando Jesus, ele convida uma pessoa para uma reunião, Jesus sabe como honrar a pessoa. Um exemplo disso é quando você comparece a um culto, a uma reunião que a igreja está promovendo. Jesus, ele lança o convite, o Espírito Santo toca no seu coração. Ali é o convite de Jesus para aquela reunião. Você adentra o templo e começa a sentir a presença, a graça de Deus. Ali é o Senhor te honrando, te abraçando e beijando na tua face, dizendo para você que você é uma pessoa importante, que você é especial. Você toma o seu assento, Jesus já tem provido água para lavar os teus pés, a água da palavra que santifica e que liberta. Você está assentado e na presença de todos, Jesus te concede a unção do seu Santo Espírito, mostrando para cada pessoa que está à tua volta que você para ele é um convidado de honra. Jesus, ele sabe como honrar os seus convidados. E a questão é, será que nós estamos honrando Jesus como ele merece? Simão convidou, Jesus, venha para minha casa. Jesus compareceu e Simão incorreu nesse erro, não honrou a Jesus como Jesus merecia. Analisando o texto sagrado, nós vamos ver que Simão vai cometer um segundo erro. No versículo de número 39, a Bíblia diz que ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. A mulher entra em cena. Naquela época, a porta das casas onde havia esse tipo de reunião ficavam abertas. Ela entra em cena, ela chega, ela adora, porque estava sentindo no seu coração o poder do perdão de Deus, a restauração, a renovação na sua alma. Simão olhou e criticou a atitude daquela mulher, e na sua mente ele dizia consigo mesmo, se esse Jesus fosse mesmo profeta que todo mundo está dizendo, ele saberia que tipo de mulher ela é. E olha só, ela está tocando nele. Simão viu aquela mulher chorando e não compreendeu o sentido das lágrimas. Simão viu aquela mulher se derramando e não entendeu que naquele momento ela estava usufruindo do poder do perdão de Deus. Que possamos agir diferente de Simão, honrando a Jesus da forma como ele merece e olhando para as pessoas com olhar de misericórdia e de compaixão. Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.